Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Estamos aqui no capítulo 2, no versículo 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós já fizemos o primeiro vídeo aqui dentro desse versículo 7, dizendo: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Isso é para dizer para eu e você de que nós somos pó da terra. Sendo pó da terra, não há nenhuma diferença entre eu e você. Nós somos iguais, nós temos a mesma essência, nós somos da natureza terrena. Estando na natureza terrena, não há diferença alguma de outro semelhante. Porque todos os semelhantes que foram criados por Deus, o ser humano, ele também é o pó da terra, ele faz parte do pó da terra. Então ele vai retornar para a terra, vai voltar ao pó, como diz a palavra de Deus. Aqui no capítulo 3, né, ele está sempre falando sobre isso, que Deus disse que nós vamos retornar ao pó. Você pode encontrar esse texto em Gênesis 3,19. Quer ver o que diz aqui? No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então todo ser humano irão voltar para o pó. É isso que Deus está dizendo. Então o que Deus está dizendo aqui? O que Deus diz aqui no capítulo 3, versículo 19 é assim: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois desta foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ou seja, nós somos da essência da matéria, ou seja, nós somos material, nós somos do pó da terra e vamos retornar ao pó da terra. Nenhum outro ser humano vai deixar de voltar ao pó da terra, né? Literalmente dizendo isso aí. Ou seja, morrendo se torna ao pó, partindo deste mundo, volta ao pó. Mas o que eu quero ainda enfatizar, aqui, é do que Deus está dizendo, é que se nós somos do pó da terra, eu não devo menosprezar o outro semelhante. Eu não devo achar que eu sou melhor do que o outro, porque nós temos a mesma matéria, a mesma essência da matéria. Mas nós já falamos bastante sobre isso no primeiro vídeo aí do capítulo 2, do versículo 7. Mas agora a parte B do versículo que nos chama também a atenção, porque eu falei para vocês que nós temos aqui duas naturezas. Nós temos a natureza matéria e a natureza espírito. Nós somos material e espiritual. E aqui no versículo 7, o Senhor fala sobre isso. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha essa palavra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, nós vimos aqui então que este pó da terra, essa matéria por si próprio, ela não tinha condições de sobreviver, de se tornar alma vivente. Esse pó da terra, ele não tinha condições por si próprio ser alguma coisa. Para ter vida, para se tornar uma alma vivente, para ser completo, para que possa ter vida, precisava então do sopro divino, do sopro de Deus. Precisava então do fôlego de vida de Deus. Aí nós estamos então dizendo que toda raça humana, todo ser humano, macho e fêmea, né, todo homem e mulher, fazem parte dessas duas essências. A essência material,
que precisa cuidar das coisas materiais, porque nós somos daqui, da terra, do pó da terra, precisamos cuidar, e também somos, então, a essência espiritual, se preocupar com as coisas de Deus. Aí, gente, é que nós nos perdemos. Aí é que o ser humano se perde. Ou o ser humano, às vezes, por demasiado carnal, ou às vezes ele também se torna demasiadamente espiritual. E Deus não nos chamou para dar ênfase a um ou a outro. Deus não nos chamou para permitir que a nossa matéria se sobrepõe sobre o nosso espírito, a parte espiritual, e nem que a nossa parte espiritual se sobrepõe sobre a nossa área material. Que nós precisamos identificar o que é material e cuidar das coisas materiais, respeitosamente, da matéria. Que nós devemos também perceber que nós temos a essência de Deus, que nós temos o sopro de Deus, que nós temos o fôlego de Deus, que nós só nos tornamos alma vivente a partir do momento que Deus soprou sobre o homem o espírito dele. A partir daí, nós também nos tornamos espirituais. E nos tornando espirituais, nós devemos também entender que precisa então haver um equilíbrio na matéria e na parte espiritual. Aí nós percebemos que tem gente que quer ser mais espiritual do que o outro. Nós percebemos que tem gente que é mais carnal do que o outro. Só fazem coisas pensando aqui na terra. Só fazem coisas pensando o lucro que vai ter aqui neste mundo. E Deus está dizendo totalmente diferente aqui. Ele está dizendo, você preocupa sim com as coisas deste mundo, mas não esqueça que você também precisa preocupar com as coisas espirituais. Por isso que Deus nos criou material e espiritual. Então nesse dualismo que nós somos, nessa parte material e nessa parte espiritual, o ser humano cria uma confusão medonha. Por quê? Porque a partir daí algumas pessoas entendem que como matéria nós somos perdidos. Como matéria nós somos não temos condições de nos santificarmos. Como matéria não há como nos livrarmos. Como matéria não tem condições, porque a matéria é ruim. Olha, você acha que Deus ia fazer alguma coisa ruim? O homem se tornou ruim pelos seus pecados. Pelo pecado do homem, ele corrompeu essa matéria. Então há uma destruição gradativamente da parte material, da parte matéria, da destruição, porque o homem, por conviver aqui nesse planeta, nessa terra, o homem então, ele pecou contra a parte espiritual de Deus e aí houve um caos. Nós vamos chegar aqui no capítulo 3 ainda para te explicar melhor sobre isso. Mas é importante que nós possamos compreender que nós temos essas duas naturezas. Tanto é que aqui no capítulo 15 de Coríntios, capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículos 45 ao 49, perceba o que diz aqui. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, o espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Olha que coisa linda. Esse versículo tem tudo a ver
com aqui que nós estamos lendo em Gênesis capítulo 2, onde o Senhor está dizendo que Ele fez o homem do pó da terra, da matéria, e deu fôlego de vida, soprou sobre as narinas do homem, né? E fez que o homem se tornasse alma vivente, passou o homem a ser alma vivente. O Senhor está dizendo que como terreno, como nós somos matéria, precisamos sim compreender que devemos e tem obrigações aqui na terra, mas também nós somos espirituais, nós somos feito espírito, e sendo o sopro de Deus que traz para nós vida e espírito e nos torna alma vivente, nós devemos preocupar com as coisas celestiais, com as coisas espirituais, com as coisas não dessa terra. Então nós temos que preocupar com as coisas da terra e preocupar também, da mesma forma, das coisas espiritual. Agora preste atenção, isso que é fantástico, isso que eu preciso compreender. Jesus se fez o segundo Adão espiritual para nós, porque o primeiro homem, matéria, se corrompeu. Então nós estamos cada dia mais como matéria, acabando, destruindo, vivendo um caos, vivendo em pecado, vivendo na destruição de um modo geral. E Deus está dizendo, olha, respeitem, saiba que vocês como matéria ou material, vocês estão cada dia mais se decompondo, se destruindo por causa do pecado. Mas vocês não devem entender, porque vocês foram criados da matéria, que precisa desprezar as coisas materiais. Se eu quisesse que vocês, Deus dizendo, se eu quisesse que vocês fossem só matéria, eu não tinha soprado o Espírito sobre vocês. Se eu quisesse que vocês fossem só espirituais, eu não tinha colocado o sopro do Espírito em vocês para que vocês se tornassem alma vivente. O que Deus está querendo dizer é que não existe aqui o que é mais importante. Não é o espiritual mais importante do que o material, e não é o material mais importante do que o espiritual. Tem que haver um equilíbrio. O homem só se torna completo, o homem só se torna bem, o homem só se torna da forma que Deus quer que ele seja, quando ele compreende que da matéria Deus o fez e quer que ele cuide da matéria. Por isso que Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden. Por isso que Deus colocou Adão lá no Jardim do Éden e falou, olha, cuida, cultiva de tudo que foi criado. Você é o guardião das coisas que foram criadas. Então, cuide bem do Jardim do Éden, cuide bem da matéria, cuide bem de você. Tanto cuida tão bem de você que eu dei tudo aí para vocês comerem. Come das plantas, das ervas, das árvores, se alimentem, cuide dos animais, cuide das aves, cuide da natureza. Você é o zelador disse Deus para Adão, você é o zelador da terra, então cuide da matéria. Mas Deus também, ele disse aqui que ele também nos fez espiritual. Quando ele nos fez espiritual, é para ser a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito. E Deus sendo espírito, para a gente passar a entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só são entendidas espiritualmente. Eu não compreendo as coisas de Deus se eu não entender que eu também sou espiritual, que eu também faço parte da imagem e semelhança de Deus. Que Deus soprou para dizer, olha, eu não sou matéria, mas eu sou espiritual, e vocês vão passar a me compreender espiritualmente. Aí, gente, tem gente que quer viver só no espiritual, tem gente que quer ser um santarrão, tem gente que acha que quer pensar só nas coisas dos céus, das coisas de cima, e esquece das coisas da terra. E Deus está dizendo, não, faça aí, preste atenção, cuide, porque eu coloquei vocês aqui num jardim, numa terra, cuide da terra. Mas também vocês, cuidando da terra, lembre-se que vocês também são espirituais.
faz parte do céu. Vocês têm a minha essência. Então agora busque também, aprenda um pouco sobre mim, aprenda um pouco sobre Deus, aprenda também o que é ser um espiritual. Ser um espiritual é procurar a viver uma vida em comunhão com Deus. Ser espiritual é você passar a entender que por si próprio você não sobrevive, você só sobreviveu, você só se tornou alma vivente porque Deus te deu vida, te deu fôlego de vida, e Deus quer que você sempre lembre disso, que você é dependente de Deus, que você sempre dependerá de Deus, que você sempre vai entender que você faz parte também celestial, que você também faz parte de Deus, que você tem que estar olhando a sua vida aqui na terra, também olhando a sua vida espiritual, que você precisa ter contato com Deus, em outras palavras, que você precisa ter comunhão com Deus, que você precisa buscar Deus, que você precisa aprender das coisas de Deus, não só viver das coisas de Deus. Vai chegar um dia que nós vamos viver só as coisas de Deus, quando Deus nos levar para Ele. Aí nós vamos viver só para Ele. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, Deus quer que eu cuide da matéria e quer que eu tenha esse equilíbrio aqui na terra, buscando Deus o espiritual. E quando eu penso nisso, como diz aqui no versículo 7, na parte B, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, o que Deus está dizendo é assim: acorda, acorda. Você não é capaz de ser completo se você não entender um pouco de Deus. Você não é completo se você não passar a buscar as coisas de Deus. Você não é completo se você não entender que Deus é o Senhor da sua vida. Você não é completo se você não entender que você depende também da parte espiritual. Ou seja, pare um tempo e busque as coisas dos céus. Busque as coisas de cima, busque as coisas espirituais, busque as coisas de Deus. Aí a gente vê o homem numa busca tremenda. Aí nós vamos ver os homens, de um modo geral, homens e mulheres, numa busca desenfreada, alguém se fazendo Deus, alguém fazendo idolatria, alguém se tornando ou colocando alguma coisa como Deus, aí confunde essa parte espiritual, cria um Deus, veja a natureza como Deus, né? Veja os animais como Deus, vê o outro ser humano como Deus, ou se torna Deus, ou vai se endeusar alguma coisa, e Deus está dizendo: não, gente, para. O que eu estou dizendo não é para vocês inventarem um Deus, não é para vocês criarem um Deus, não é para vocês formarem um Deus, não é para vocês idolatrar um objeto e ter esse objeto como Deus. É entender que existe um ser superior, existe um ser espiritual, e esse ser espiritual que nós chamamos de Deus, ele faz parte de você, você faz parte dele, e você tem que buscar a parte espiritual da sua vida, e isso é individual. Preste atenção no que eu estou dizendo. O teu pai não vai buscar para você, a sua mãe não vai buscar para você, o seu irmão não busca para você. É cada um ser humano, é alma vivente, se tornou alma vivente, ou seja, cada indivíduo precisa compreender que ele carece, que ele precisa entender essa parte espiritual, que ele precisa compreender esse tempo que ele precisa ter de descobrir quem é esse Deus, como é esse Deus, o que é ser espiritual. Presta atenção, não é ser espirituoso e nem ser religioso. É ser espiritual, é descobrir o que ele tem de Deus. É Deus dizendo: olha, você tem parte minha em você. Eu soprei sobre você e vocês têm
algo parecido comigo. Descubra nisto. Me veja nisto. Me entenda nisto, me compreenda nisto. E para isso eu preciso tirar um tempo. E para isso eu preciso tirar um momento. E para isso eu preciso então agora deixar que eu passe a conhecer Deus. E Deus aí então, Ele fez no mínimo 5 coisas importantes para fazer que eu compreenda Ele, que eu entenda Ele e que eu saiba como é esse Deus espiritual. Eu já falei várias vezes aqui para vocês que Deus, a gente só conhece um pouquinho de Deus porque Ele se fez conhecido. Se Deus não quisesse que nós o conheçamos ou conhecemos, jamais teríamos condições de conhecê-los. Jamais. Deus, Ele se fez conhecido. Ele se fez conhecido pela natureza, por nós, matéria. Ele nos fez conhecido pela parte da história, nos contando a história. Se você ler e aprender a história, você vai ver que existe um Deus conduzindo a história. Você vai ver que Deus que nós temos capacidade de conhecer esse Deus, porque Ele se fez conhecido através da consciência. Então nós conhecemos Deus através da natureza, da matéria. Nós conhecemos Deus através da história. Se você conhecer a história, você vai ver que Deus conduz a história para se fazer conhecido. Nós conhecemos Deus através da razão, do conhecimento do bem e do mal. E aí nós temos mais 2 coisas especiais que nós podemos conhecer Deus, conhecer a parte espiritual. A coisa mais especial que Deus fez para que Ele possa ser conhecido foi fazer que Ele próprio, Deus, se tornasse homem através de Jesus Cristo e viesse a essa terra e morrer por nós. E como Ele então fez isso? Ele nasceu, Ele veio aqui para se tornar um ser humano, para fazer-se conhecido por nós, através da pessoa de Jesus. E a outra coisa que vai falar que a gente possa conhecer Deus é através aqui da Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus é a palavra onde nós vamos aprender quem é Deus, como são as coisas criadas, ou como nós estamos aqui passeando pela Bíblia. Nós vamos nos conhecer e conhecer Deus. Nós vamos nos conhecer como matéria e vamos conhecer Deus como Espírito através das nossas vidas. Você vai entender que a minha matéria, ela acaba, vai acabar. Mas o espírito, o espiritual, não vai acabar. Ele vai dar continuidade. O pó vai tornar um pó. Vai haver morte, vai acabar, mas o Espírito irá continuar. E sendo esse Espírito que vai continuar, que o Espírito é eterno, vai viver eternamente, como Deus é eterno, eu preciso conhecer esse Deus. Por isso que a segunda parte aqui, né, que Deus está falando, e soprou nas narinas do homem e deu fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, é Deus dizendo, olha, me conheça o espiritual, porque o espiritual é que vai ter uma eternidade. Mas não esqueça que você tem um tempo para viver aqui na Terra e viva com qualidade. Mas busque-me, compreenda-me, entenda quem eu sou, procura saber que parte espiritual tem em você que é semelhante a mim, a Deus. Olhe no outro semelhante, olhe noutra pessoa, no outro ser humano, o que ele tem que faz parte da essência espiritual, que também é diferente de você, que ele tem de Deus. Aí você vai passar a conhecer os atributos de Deus através de cada personagem, de cada ser humano que você passa a conhecer. Então nós somos seres espirituais e seres materiais. Matéria e espírito. Tenham um equilíbrio disso. Só que a matéria, ela tem limite. A parte espiritual, o espírito, ela é eterna. Vai continuar vivendo eternamente, não tem fim. Aí eu devo me preocupar, porque Deus é espírito e eu preciso conhecer Deus, esse Deus espírito, através da minha vida, através da sua vida, através da vida do outro e particularmente, individualmente, eu buscar essa espiritualidade, eu buscar esse Deus que é espírito, eu compreender como é uma vida espiritual. E para isso, meu querido,
Você precisa compreender a única pessoa que foi perfeita, que viveu nessa terra, chama-se Jesus Cristo, que trouxe a presença de Deus tão notória aqui para nós, para a gente compreender como é viver uma vida espiritual aqui na terra, respeitando o próximo, dando oportunidade, não maltratando ninguém, amando o próximo e amando as coisas que foram criadas e cuidando das coisas aqui na terra. Jesus, quando veio aqui, ele veio cuidar de nós, morrer por nós. E Deus está dizendo assim, eu sou Deus, é para cuidar. Então, essa parte espiritual que as pessoas se perdem. Ou a pessoa quer ser espiritual demais, quer ser até mais do que Deus, achar que tem que viver no mundo da lua, no mundo celestial, achar que tem que viver só o espiritual, e quando vê qualquer outra coisa, não, isso é terreno, isso não pode. Não pode sim, Deus te fez terreno, Deus te fez matéria. Deus não fez você para abusar da matéria, mas Deus te fez matéria, mas te fez espiritual também. E nesta vida, se eu não compreender isso, eu me perco. Aí você vai ver várias religiões, vai ver várias religiões, né? Várias pessoas buscando inúmeros deuses, porque criaram esses deuses. Os deuses humanos formaram deuses. E o homem passou então agora a adorar esses deuses. Adora o outro semelhante como se fosse um Deus, adora uma planta como se fosse Deus, adora um animal como se fosse Deus. Não é isso que Deus quis e jamais quisera. A coisa mais parecida com Deus é nós, seres humanos, que temos o fôlego de vida, que temos a parte espiritual. O que Deus quer que eu veja é a essência dele em cada um ser humano, inclusive em nós. E isso, qualquer ser humano pode descobrir isso sozinho. Por quê? Porque você tem a essência de Deus. Deus te fez espírito, Deus te fez espiritual. Como diz aqui, que nós lemos aqui, que é importante, olha o que diz aqui. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Então eu tenho que ver as coisas terrenas e trazer também a imagem celestial. Qual a imagem que eu vou ver celestial? Quem mais trouxe aqui na terra, me fez enxergar a parte espiritual? Foi um outro ser humano? Também, mas o outro ser que mais foi parecido, que mais trouxe a parte espiritual, que mostrou o que é ser matéria, o que é ser espírito, o que é ser Deus e o que é ser humano, foi Jesus Cristo, porque Jesus foi 100% humano e 100% Deus. Então ele me ensinou aqui, sendo humano, Jesus sendo humano, ele me ensinou como é Deus através da vida dele. Então eu preciso conhecer a história de Jesus para viver a minha parte espiritual. Aí eu vou conhecer esta imagem. Porque a pessoa que trouxe mais assim condições para nós de enxergar Deus, de reconciliar Deus, foi Jesus. Aí eu vou cumprir aqui esses versículos 45 que diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, que é Jesus, porém é espírito vivificante. Então, para eu ser vida vivificante, é através de Jesus. Para eu retornar à parte espiritual que foi perdido lá no Jardim do Éden, é através do segundo Adão, Jesus Cristo. Jesus que trouxe para nós uma nova vida. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para eu ser uma alma vivificante, que tenha vida de verdade, é através de Jesus, esse segundo Adão. E o versículo 46 diz assim, mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Quer dizer, o primeiro Adão é natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra,
é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então Deus me fez agora a enxergar Deus através dele. Ou melhor, eu só enxergo Deus através de Jesus. Não tem outro jeito. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, olha a palavra, ninguém vem ao Pai se não for por mim. É através de Jesus que nós vamos conhecer o Pai e buscar essa parte celestial e espiritual. Não tem outra forma. Você pode até pegar a natureza e criar imagens e adorar essas imagens, usar de idolatria essas imagens, ou fazer que outros seres humanos aí se endeusando esses homens, usando de idolatria com as coisas, mas eles não vão jamais levar você a conhecer a natureza de Deus. A única pessoa que faz você conhecer Deus de fato chama-se Jesus Cristo. É Ele que te faz você aqui a voltar a ter uma parte celestial. É Ele que vai fazer você a ser espiritual e viver eternamente espiritual um dia, quando você sair dessa terra. Então, o que Deus está nos ensinando aqui, que eu não viva só na terra, só para comer, só para enricar, só para ficar rico, só pensando aqui, nesse mundo, mas que eu pense também na vida espiritual, que eu pense também no céu, que eu pense também nas coisas espirituais, porque eu tenho duas naturezas. E essas duas naturezas, nenhuma sobrepõe a outra. A única coisa que acontece nessas duas naturezas é que uma vai cessar aqui na terra, mas a outra vai dar continuidade eternamente, que é a espiritual. Aí eu pergunto para você, você quer cessar aqui na terra e viver uma eternidade perdida, ou você quer viver uma eternidade celestial com Deus Pai, com Deus? É só através de Jesus. Deus não te chamou para ser só espiritual, mas Ele te chamou também para ser espiritual e material. Deus te chamou para você ser matéria e espírito. É assim que Ele fez o homem. O homem se perdeu, mas você está se encontrando aqui, estudando essa palavra, passeando pela Bíblia. Gente, isso aqui tem tantas coisas aqui. Tem tantas coisas aqui. Olha, vou te falar uma coisa, estude. Procure saber se você tem buscado as coisas espirituais. Da mesma força que você procura as coisas materiais. Tenha um equilíbrio. Busque as coisas da matéria, mas não esqueça as coisas espirituais. Não busque só as espirituais. Busque também as materiais, porque nós dependemos das coisas aqui para viver. Se eu não comer, não dormir, não me alimentar direito, também estou em pecado. Se eu não buscar as coisas espirituais, não procurar conhecer Deus, também estou em pecado. E Deus nos fez com duas matérias, duas essências. A essência matéria, a essência espiritual. Que haja esse equilíbrio. E com certeza, meu querido e minha querida, nós estaremos cumprindo o que Deus quer que nós sejamos de fato, alma vivente. Que Deus te abençoe nessa nova série, Passeando pela Bíblia. Até a próxima.